O câncer de próstata é um dos cânceres que mais aparecem nos homens, estatisticamente, e é uma questão super importante da gente abordar, de compreender e entender quais são esses caminhos, por que isso aparece. E aqui a minha perspectiva é a gente olhar para o lado emocional, para o lado inconsciente, né? O que que tem lá no inconsciente e que tem uma relação psicossomática que acaba gerando ou acaba contribuindo para desenvolver o câncer de próstata. Então, em primeiro lugar, a gente olha e pensa sobre a função. Qual é a função do sistema reprodutor? Então, o próprio nome já diz, reproduzir, criar, né? Então, tem a ver com a criatividade. Então, o sistema reprodutor, ele tem uma característica ligada diretamente à criação, à criatividade. Então, questões de criatividade já estão diretamente ligadas ao sistema reprodutor. Uma outra questão associada ao sistema reprodutor é o poder pessoal. Por que o poder pessoal? Porque é o poder da criação. Então, o sistema reprodutor, ele está ligado com a energia vital, com a energia que gera uma vida e tem a ver com um poder, é um poder. Isso traz um poder pessoal, porque é um poder de criar, de gerar. Então, se você está nessa situação de ter desenvolvido um câncer de próstata, ou sua próstata já está aumentada, ou você conhece alguém que está passando por esse processo, a gente já pode começar a pensar sobre questões na vida dessa pessoa, né, desse homem, que está vinculada a uma perda da criatividade por uma inibição do poder pessoal. Então, é uma pessoa que provavelmente está se sentindo o quê? Retraída, reprimida, amarrada, presa, sem ação, de mãos atadas. Então, essas são características que vão fazer o quê? Vão fazer com que a pessoa sinta uma perda do poder pessoal. Então, ela perde ou ela sente uma limitação do poder pessoal que ela tem, do poder que ela tem de se manifestar, de criar, de gerar. Então, o câncer de próstata ele pode estar muito ligado com essas questões. Então, o comando biológico é aumentar. Qual é o comando biológico do sistema reprodutor da próstata? É aumentar. Aumentar essa energia de geração, aumentar o poder, aumentar a força, ter mais potência para poder o que? Gerar, criar. Esse é o comando biológico. A próstata é uma glândula que vai ser originada da endoderma. A endoderma é o primeiro tecido embrionário e é um tecido embrionário que tem um comando, uma característica de quando está na fase ativa do trauma, que é o trauma, é essa inabilidade ou essa repressão desse poder pessoal criativo. Então, ela vai trazer, o comando, né, desses sistemas que surgem da endoderma é crescer. Então, no primeiro momento, na fase ativa, é crescer, é aumentar. Então, a próstata começa a aumentar, ou aí pode se criar o tumor e o câncer, porque ela entende que ela tem que crescer para dar conta. Ela tem que crescer para poder aumentar o potencial criativo, o poder pessoal criativo. Então, sistema reprodutor tem a ver com potencial criativo, tanto do homem quanto da mulher. E aí, no caso do homem em específico, tem a questão desse poder pessoal envolvendo a próstata, que é o poder de agir, de ter potência, de criar essa potência criativa. E quando isso está sendo, de alguma forma, inibida, né, ou por ações externas, ou por questões internas, assim, de que a pessoa está passando, então ela não está bem, ela não está conseguindo se sentir ali, né, trazer esse potencial criativo, trazer esse poder pessoal de se colocar, de fazer as coisas acontecerem, gerar e produzir, né, tanto por fatores externos quanto fatores internos, e sempre interno, isso vai gerar, então, uma questão aí que pode dar um comando biológico de desenvolver, então, o aumento da próstata e, consequentemente, o câncer de próstata. Essa é uma das questões emocionais envolvidas aí na relação do câncer de próstata com as questões emocionais inconscientes. Lembre-se, você pode estar passando por situações assim, por momento de vida, ou que você já tenha passado por momento de vida, por situações que geraram essa perda do potencial criativo. E aí fica armazenado como memória.
Então, o fato de você ter passado não quer dizer que está tratado, mas você pode lembrar de situações de vida que aconteceram e que você passou por um tipo parecido, algo parecido com isso. E aí isso pode contribuir para gerar o câncer de próstata. Uma outra questão são as memórias inconscientes. Você pode não ter passado na sua vida por situações assim, ou que você consiga lembrar, mas no seu inconsciente, na forma de memória que está armazenado lá no seu inconsciente. E o cérebro é muito simbólico, então ele armazena de várias formas e de vários níveis de memórias. Inclusive, a gente cria memórias porque a gente vê muitas vezes acontecer com outra pessoa e a gente acaba adquirindo como se fosse nosso. Isso é ressonância e empatia, e isso pode acontecer de forma inconsciente. A gente cria memórias inconscientes e essas memórias simbólicas são armazenadas de uma maneira que elas podem gerar uma raiz que é perda do potencial criativo. Se isso acontece, isso pode contribuir para você gerar o câncer de próstata. Então pensem nessas questões, mas também, se você não está conseguindo acessar, é importante explorar o inconsciente. E a gente tem várias técnicas das terapias integrativas que podem ajudar você a explorar essas memórias e a curar isso, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.